Pare para descobrir um mundo cheio de bizarrices, das mais grotescas que já viu ou irá ver algum dia na vida. Resumidamente, as coisas mais perigosas do mundo estão presas de forma em que a maioria das pessoas não tenham acesso a elas. Essas coisas, como irei chamar, muitas delas possuem alta capacidade de destruição em massa, porém estão contidas na Fundação SCP. Existe um lugar chamado Fundação SCP e possui 3 missões: conter, manter e proteger. Essa fundação existe para guardar artefatos que representam uma ameaça significativa para a segurança global. Várias agências de todo o mundo operam para manter a independência humana da ameaça extraterrestre, extradimensional e ameaça extra-universal. No passado, a humanidade tem se submetido ao capricho desses artefatos bizarros e fenômenos semelhantes. Mas chegamos agora a um ponto da história em que podemos começar a controlar e conter essas abominações da natureza. Você agora trabalha para a Fundação SCP. Você não precisa entender como ou por que nós operamos. O que você precisa saber é o quão vital sua missão é. Os nossos objetivos são observar fenômenos sobrenaturais e desenvolver novas teorias da ciência com base em seu comportamento observável. Conter fenômenos potencialmente perigosos. Desenvolver procedimentos de segurança para lidar com todos os fenômenos futuros. Observar, deter e destruir qualquer um ou qualquer coisa que nos impeça de realizar os objetivos citados anteriormente. Os SCPs são itens contidos por funcionários e instalações da organização SCP. Esses itens podem ser um objeto, um lugar, uma pessoa, um animal ou até mesmo uma ocorrência. Esses itens são categorizados como SCPs, recebem um número no formato de SCP seguido de alguns números, e são agrupados como seguro, euclídeo ou Keter, que são classificações que identificam os níveis esperados de ameaça. Vamos entender as classificações, ou seja, o tipo de SCPs. Seguro. A designação seguro é dada a objetos que podem ser contidos de maneira efetiva e confiável. Alguns objetos designados como seguros são seres humanos, humanoides ou sencientes, para evitar ferimentos ou mortes de funcionários e de SCPs. A interação com estes objetos deve ser cordial e profissional, levando em conta os procedimentos especiais de contenção. Atenção! Diversos objetos seguros podem ser bastante perigosos em certas situações. A distinção importante que define um objeto seguro é o fato deste poder ser manuseado com segurança, desde que os procedimentos sejam seguidos. Um exemplo de um objeto seguro seria uma arma, uma bomba nuclear ou uma amostra de polônio. Euclídeo. Um objeto SCP é classificado como euclídeo quando seu comportamento não pode ser previsto precisamente, seja porque o item é senciente, porque seu funcionamento vai além do conhecimento científico atual, ou porque sua natureza não é compreendida no momento. Apesar de que muitos objetos da classe Euclídeo poderiam ser utilizados para trazer benefícios para a Fundação e para a humanidade, podem haver ramificações desconhecidas de seu uso, devido à sua natureza imprevisível. Resumindo, são coisas ainda incompreensíveis. Classificação Keter. Esses são os mais perigosos. A designação Keter é reservada para objetos que simultaneamente representam hostilidade ativa à energética, à vida humana, à civilização e ou ao espaço-tempo, são capazes de causar destruição significativa em caso de falha na contenção. Estes objetos devem ser catalogados contidos de acordo com os procedimentos especiais de contenção e, se possível, destruídos. Ser hostil à vida humana por si só não é a causa para a classificação como Keter.
A classificação indica que o objeto não só é capaz de provocar prejuízos consideráveis à vida e à civilização, mas que seus protocolos de contenção devem ser extensiva, cuidadosa e precisamente seguidos para prevenir tais danos. Pesquisas para neutralizar objetos Keter são sempre uma prioridade da Fundação. Keter significa a coroa do rei. Em hebraico, é o nível mais elevado dos Sefirot na Cabala judaica. A classificação dos funcionários. Os funcionários da Fundação são classificados de acordo com a função e o grau de proximidade com os SCPs. Existem classe A, classe B, classe C, classe D e classe E. A classe A são funcionários designados apenas para operações estratégicas e administrativas. Não podem entrar em contato com os SCPs e devem ser imediatamente evacuados e postos em segurança em caso de falha na contenção de qualquer SCP. A classe B são responsáveis apenas pelos SCPs de classe segura, ou seja, apenas os SCPs que não apresentam riscos, assim como os funcionários da classe A. Também devem ser imediatamente evacuados e postos em segurança em caso de falha na contenção de qualquer SCP. Classe C são responsáveis por todos os SCPs, não importando a classe. Em caso de falha na contenção de qualquer SCP, os funcionários classe C devem ser incumbidos de restaurar a ordem e os protocolos de contenção. A classe D são responsáveis pelos SCPs com elevado grau de perigo. Essa classe é geralmente constituída por detentos condenados por crimes violentos, principalmente os condenados à morte ou prisioneiros políticos. São ativos dispensáveis e não devem entrar em contato com funcionários de classe A e B. A classe E, esta classe é designada aos funcionários que foram expostos a algum tipo de efeito perigoso durante a atividade de contenção de algum SCP. São colocados em quarentena e analisados frequentemente à procura de alterações físicas e psiquiátricas. Devem retornar para suas classes anteriores após serem liberados pela equipe médica e psiquiátrica. Agora vamos encerrar com uma palavra de O Administrador. A humanidade em seu estado atual existe apenas há cerca de 1/4 milhão de anos, mas somente nos últimos 4.000 a humanidade tem tido algum significado. Então, o que fizeram por quase 250 mil anos? Se amontoavam em cavernas e em torno de pequenas fogueiras, com medo das coisas que não entendiam. Era mais do que explicar por que o sol nascia. Era o mistério das enormes aves com cabeças de homens e das rochas que vieram à vida. Então começaram a chamá-los de deuses e demônios e imploravam para que poupassem suas vidas. Com o tempo, seus números diminuíram e os nossos números aumentaram. O mundo começou a fazer mais sentido quando havia menos coisas a temer. No entanto, o inexplicável nunca pode realmente desaparecer, como se o universo exigisse o absurdo e o impossível. A humanidade não deve voltar a se esconder com medo. Ninguém vai nos proteger, devemos lutar por nós mesmos. Enquanto o resto da humanidade permanece sob a luz, devemos ficar na escuridão para combatê-los, contê-los e protegê-los dos olhos do público, para que os outros possam viver em um mundo normal, seguro e são. Nós obtemos, nós contemos, nós protegemos.